ela já é sucesso na TV. Já começou a melhor resenha esportiva da sua TV. Tem tanto assunto pra gente debater aqui hoje, meus amigos, olha. Você já ouviu no rádio, mas dessa forma você nunca viu. Ela agora tá no YouTube, canal Ju Guimarães. É isso aí, galera. Tô chegando com o seu mais novo canal de informação. Notícias, entrevistas, desafios e muito mais. Vamos estar mais juntos do que nunca. Já sabe, né? Futebol é pra quem entende. Nós não temos conseguido ser incisivo. O adversário vai se mostrar, alguma coisa ele vai te dar. Nós não temos conseguido agredir essa última parte do campo com qualquer atacante que a gente coloque em campo. Nós estamos sofrendo bastante. Como precisava sair o Bahia, ele adiantou e nos deu espaço. Hoje, com exceção dos 10 primeiros minutos, aquela chance clara do Everaldo que sai cara a cara com o goleiro, nós não tem nem como justificar, porque nós não tivemos, acho que, a oportunidade de vencer o jogo depois daquele... Pra gente que precisava vencer o jogo, foi muito pouco no dia de hoje. Ele adiantou e nos deu espaço. Meus amigos, não deu, né? Ontem lá no Maracanã, o Bahia perdeu para o Flamengo e está fora da Copa do Brasil. O tão sonhado momento de chegar à semifinal da competição não vai ser nesse ano de 2024, em um jogo muito abaixo do que a gente gostaria de ver. O time do técnico Rogério Ceni jogou mal, na verdade, né? Não deu um chute a gol, não assustou o Flamengo. O tricolor fica pelo meio do caminho e agora vai focar apenas na Série A. Já já você vai acompanhar essa história. Um ano que começou com a expectativa de ser um dos mais vitoriosos da história do clube, acabando da mesma maneira dos anteriores. Vejo como uma dívida, principalmente no Campeonato Baiano ou na Copa do Nordeste. A ausência desse título, acho que hoje pesa mais quando você tem um resultado negativo. Salvador, muita gente foi para os barzinhos, para as ruas, para acompanhar a partida, sonhando, né, com essa classificação. A torcida estava confiante, mas não deu. Pela 9ª vez, o Bahia bate na trave em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. E agora se concentra apenas no Brasileirão, onde segue vivo na luta por uma vaga na Libertadores. Eu acho que temos sim condições totais de brigar entre os 4, entendeu? Melhores, e conseguir nossa vaga para a Libertadores, para quem sabe, ano que vem, com alguns reforços, que acho que precisa de alguns reforços, a gente conseguir, quem sabe, esse título inédito. Mas é isso aí, vamos Bahia, e o Bahia continua sendo o mundo. Virada de chave para a Série A. Já nesse fim de semana, o Bahia volta a campo e o Vitória para enfrentar o Atlético de Goiás, o rubro-negro, que precisa vencer ou vencer. Com 75% de risco de rebaixamento, o que não falta para Thiago Carpini é motivo para ter dor de cabeça. Mas o técnico deve ter 2 problemas a menos para enfrentar o Atlético Goianiense. Recuperados de lesão, Mateuzinho e Ricardo Hiller já voltaram aos treinos e devem reforçar o time no confronto direto contra o Dragão. Passa a ser o jogo mais importante agora, esse confronto contra o Atlético, fora de casa, onde nós precisamos repetir um bom jogo, saber sofrer nos momentos em que o adversário for melhor na partida, porque isso é natural. Mas o que a gente pode prometer para o torcedor é que ele vai continuar vendo um time aguerrido, competitivo, e que ele continue nos ajudando, nos acreditando, nos incentivando, que faz total diferença. Tá aí um gostinho do que você vai ver em instantes. Eu tenho uma bancada incrível que vai me ajudar nos comentários, mas, meu amigo, anota essa dica aí, experimente a Monobloco e eleve as suas expectativas. Eu aqui vou te dar 4 motivos para você aí também escolher a Monobloco como seu auto center predileto. Primeiro que na Monobloco
não tem para ninguém. Os pneus, juntamente com alinhamento e balanceamento, são os mais baratos da Bahia. Tem uma dica, só na Monobloco você faz o alinhamento do seu carro de passeio por apenas R$ 9,90. E outra coisa, o seu pneu usado vale desconto na compra de um pneu novo. Segundo, se você for com orçamento e ele for mais baixo, na Monobloco eles cobrem e ainda te dão 10% de desconto. Terceiro, lá não se fala apenas em garantia, não. Eles colocam em prática 5 anos de garantia nos pneus contra defeitos de fabricação e no serviço com peças, enquanto os outros dão apenas 3 meses. Na Monobloco você tem 12 meses de garantia. E quarto, a Monobloco é reconhecida Top of Mind pelos baianos 2 vezes consecutivas, em 2023 e 2024. Constate com seus próprios olhos, conheça o melhor auto center da Bahia. Pituba, Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes é 0800 111 7080. Olha só, que galera massa. Não tá sorrindo, né? Podia estar melhor sexta-feira. Vai sextar, eu sei que você vai sextar, eu sei que o fim de semana tem remandiola. Não vai deixar essa derrota ontem te abalar, Jotinha. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. De jeito nenhum, não vai abalar, não. Mas olha só, eu fui um daqueles que falei que quando saiu lá o sorteio, que eu queria o Flamengo. Porque quem não tem competência não se estabelece. O Bahia está na competição, não importa quem vem pela frente. Veio o Flamengo, vamos lá, vamos para cima deles. Só que o Bahia foi, mas não foi. É aquilo que eu falei aqui, Ju, na última vez que eu estive por aqui. O Bahia tinha, se quisesse ganhar alguma coisa esse ano, 5 finais. Passava pelo primeiro jogo e mais 4 que se viesse uma semifinal e uma final. Resumo da ópera, o Bahia é um time que não vai para lugar nenhum. Com esse time aí, não vai para lugar nenhum, porque não foi em 2024. E cuidado com a classificação. Eu venho falando aqui, foco no G6. Ó, o Internacional já está na cola. Tenha cuidado. E chegou daquele jeito, viu? Otacílio, meu amigo, saudade de você. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa, Juliana. Boa tarde. Prazer voltar aqui de novo para poder falar de futebol. Aqui na bancada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa. Rafael Thiago, meu parceiro, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde você de casa. Ju, eu gostaria de chegar aqui para falar, independente de ter classificado ou não, de um Bahia aguerrido, o Bahia que lutou, o Bahia que tentou ali, né, que bateu de frente com o Flamengo, mas o que a gente chega aqui para falar é que o Bahia foi patético. O Bahia foi patético ontem, um time sem brio, um time sem alma, um time que estava com a cabeça em qualquer outro lugar, menos no campo ontem contra o Flamengo. O Bahia praticamente não finalizou no segundo tempo, praticamente não finalizou no primeiro, o Bahia não ameaçou o Flamengo, o Bahia não foi agressivo, o Bahia toca no goleiro, vai pro lateral, o zagueiro, volta pro goleiro, um futebol burocrático, frio, e isso me preocupa muito, Ju, porque você pode aceitar várias coisas, você pode aceitar limitação técnica, você pode aceitar que um ou outro jogador não estava num dia bom, mas você aceitar o que a gente viu ontem é no mínimo inaceitável para qualquer jogador. Espero que os jogadores do Bahia estejam em casa com vergonha, que o Rogério Ceni esteja em casa com vergonha e pensando no que fazer. Porque a gente viu qualquer coisa ontem do lado do Bahia, menos futebol. O Bahia não apresentou futebol. O Bahia parecia aquele time que já estava classificado na primeira fase do Campeonato Baiano, vai para a última rodada, sem qualquer obrigação e bota o time misto ali do juniores com os reservas. O Bahia entrou sem vontade, o Bahia, momento algum da partida, com mais de 100 minutos jogados ontem, o Bahia sequer esboçou qualquer chance de que poderia ganhar a partida. Né? O Bahia não fez nada para ganhar, o Bahia sequer tentou ganhar a partida de ontem. E se esse é o time que o torcedor acredita que pode conseguir uma vaga na pré-Libertadores, na Libertadores, vai ter que mudar muito, porque, como o Jota falou aí, eu acho que com o futebol apresentado ontem, com a falta de vontade e com a falta de entendimento da importância do jogo de ontem para o clube, para o ano do clube, acho que precisa se pensar muito e mudar muito, porque nesse ritmo aí, o Inter tá colando, o Atlético vem junto aí, já é um jogo decisivo no final de semana. Nesse ritmo, o Bahia não vai para lugar nenhum. Tá? Resumiu muito do que o torcedor tá falando desde ontem. O torcedor do Bahia ficou engasgado, né? Não é tão forte, não é mesmo. William Thales Silva foi para as ruas de Salvador para acompanhar a galera assistindo o jogo. O torcedor, mesmo sabendo da dificuldade, né, que estava atrás no placar, tinha esperança, né? A galera estava ali querendo essa classificação, mas saiu todo mundo frustrado. Aqui vai ser o nosso caldeirão hoje. Vamos explodir! Na falta da Arena Fonte Nova, a torcida tricolor lotou os bares do Imbuí.
todos confiantes na classificação. A gente está confiante, time nós temos, então tudo certo, 2x0 Bahia. Vai ser 2x0, gol de cabeça de Lúcio Rodrigues no final do jogo. Eu vou de 3x1, 3x1, não tem nem pênalti. Não, o Bahia vai grande hoje. O jogo de ida já tinha ficado para trás, menos pro Júnior, que ficou com uma lembrança dolorida da derrota. Ficou retado com o Bahia, quebrou a mão, meu. Machucou. Não chegou a quebrar, não, mas machucou. Tá com cara de que tá machucado, você tá quebrado, gente. E no meio disso tudo estava Wesley, flamenguista doente e namorado da Ciciane, que estava na torcida pelo esquadrão. 2x0 direto. Aonde vai ser isso, rapaz? Primeiro tempo você vai tomar já uma farrada já, 2x0. Nessa hora separa, é torcedor de um lado, torcedor do outro, como é que fica a situação? Cada um torce no seu canto. Ela que nem se aproxime. Mas a gente vai ganhar, já tá ganhando já. Mas com a bola rolando, o Bahia deixou a desejar. Essa chance perdida do Everaldo quase custou a mão boa do Júnior. Péssimo jogo. Péssimo, sem ofensividade, toque de bola somente no meio de campo. Decepcionante. Sem um chute a gol, tô triste, chateado. Só tô feliz que meu amigo não quebrou outro braço, porque nem emoção pra isso teve. E a partir daí só deu Flamengo. Mesmo assim, o torcedor seguia confiante na classificação. Espero que com as substituições no segundo tempo a gente possa abrir o placar e quem sabe, né, conseguir um 2x0 e sair classificado. Mas o Wesley gostou do que viu na primeira etapa. Já ganhei, velho. Então você gostou do primeiro tempo? Ah, era lógico, não tenha dúvida. Eu ganhei aqui dentro da final, mas não vou ganhar lá, né? E não é que ele estava certo. O Flamengo voltou melhor do intervalo e não demorou para abrir o placar com a Arrascaeta. Com uma vantagem confortável no placar agregado, o Flamengo cozinhou o jogo. E o Bahia, mesmo precisando ir para cima, não conseguiu acertar um chute sequer na meta rubro-negra. Deu adeus à Copa do Brasil. Já o Wesley ficou feliz, mas com certeza passou a noite no sofá. A namorada tá triste, rapaz, você vai ficar provocando, rapaz. Eu só lamento, vai lamentar agora. A torcida estava confiante, mas não deu. Pela 9ª vez, o Bahia bate na trave em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. E agora se concentra apenas no Brasileirão, onde segue vivo na luta por uma vaga na Libertadores. Eu acho que temos sim condições totais de brigar entre os 4, entendeu? Melhores e conseguir nossa vaga para Libertadores para quem sabe ano que vem, com alguns reforços, que acho que precisa de alguns reforços, a gente conseguir, quem sabe, esse título inédito. Mas é isso aí, vamos Bahia e o Bahia continua sendo o mundo. Você tá pirraçando hoje, né, operador? Hein, Matheus do Carmo? Já não basta o sofrimento da torcida. A gente viu aí, a galera vai, acredita. Torcida, o Bahia tem até de sobra, né? Um torcedor muito apaixonado, que mesmo na dificuldade estava acreditando, mas realmente a gente até comentava em off aqui, né? Quem assistiu o jogo percebeu isso. O Bahia jogou muito abaixo. Até o primeiro jogo aqui, na Arena Fonte Nova, que perdeu, né? Mas o torcedor reconheceu que teve volume, que teve oportunidades, que faltou mesmo ali, né? A efetividade na hora de concluir. Mas ontem não deu um chute a gol, na direção do gol, né? Foi terrível de ver ontem o Bahia, Otacílio. Muito difícil mesmo, ainda mais se tratando de Copa do Brasil, né? É um jogo de decisão. Eu tive a oportunidade de disputar 3 finais de Copa do Brasil e muitas das vezes com times até inferiores tecnicamente de que os adversários. Mas na superação, na garra, na vontade, a gente superava o adversário, porque são jogos de 180 minutos. Então a gente assistiu um Bahia jogar ontem contra o Flamengo, já fora de casa, no Maracanã, onde já estava, né, o Flamengo com a vantagem. Pelo menos tinha que mostrar para a sua torcida que lutou, que correu atrás para que pudesse conseguir a classificação. Aquele joguinho, né, de
de posse de bola e aí vira, volta pro goleiro, vai muito lateralizado, nada vertical, muito passivo o time, né? Exato, aí você vê como o Tacílio falou, acho que no mínimo o Bahia tinha que entregar ontem vontade, raça, né? No mínimo deixar a sensação de que a gente tentou, a gente lutou. O Rogério Ceni falou até ontem uma coisa assim que me chamou muita atenção, com a naturalidade como ele trata perder para o Flamengo. Sempre que o Flamengo desde 2009 investiu muito, que o Flamengo de lá para cá fez isso e aquilo. O Flamengo não perdeu de ninguém de 2009 para cá? Pelo amor de Deus, né? Isso aí não é desculpa. Então, tipo, essa regra só vale para o Bahia? Então, o próximo jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro já pode botar uma derrota na conta? É isso? Então, acho que a gente tem falado muito aqui sobre essa mudança de chave, essa mudança da mentalidade do Bahia, né? Do elenco, de treinador, de ser um time com um brilho ali, um a mais, com uma cara de vencedor. A gente não vê isso, não. Né? Acho que a gente vê um Bahia, ontem foi um Bahia muito passivo. O Bahia já entrou derrotado, né? O que ficou ontem claro para mim foi que o Bahia já entrou derrotado, com a cabeça já no Atlético Mineiro, tipo, que vier tá bom. Só que foi triste. O Bahia no segundo tempo, simplesmente nenhuma finalização no gol, não foi nem para fora. O Bahia não chutou em gol no segundo tempo. No primeiro tempo teve duas chances do Everaldo, uma aquela que ele saiu de cara logo no comecinho, que ele chuta muito mal, e uma segunda que ele sai pelo lado direito e chuta, a bola quase sai na lateral, né? Ou seja, seu principal... esse é o primeiro lance, que ele chuta para fora. Essa aí foi a melhor chance do Bahia. Aliás, a melhor chance do primeiro tempo. Melhor e única, acho que única, né? E a primeira, né? E aí você tem Foi logo no início do jogo. Se mata aí, a história muda, né? Seu principal centroavante perde um gol desse, né? Aí você entra com recurso, né? Um 9 ali, ou vai de bico, ou uma cavadinha. Você até falou aqui em off mais cedo, ali era uma cavadinha, tá? Mas cadê o recurso? O Bahia é um time que quer brigar por coisas maiores no futebol brasileiro, no cenário brasileiro. Precisa ter jogadores que entreguem, que decidam. O Bahia não tem um jogador decisivo. Ontem, o único cara que você pode falar assim, entregou muito foi o Everton Ribeiro, que inclusive foi substituído injustamente. E eu, na hora que tirou, eu falei assim, rapaz, como é que você, num jogo como esse, você tirar um Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro é o cara do recurso, que do nada ele dá um passe que infiltra a defesa adversária, deixa o outro de cara. Deve ter cansado. Não existe, deixa o cara em campo, meu. É melhor do que qualquer um que botou ali. Não tem que cansar em jogo decisivo. Você vê até o jogo do Corinthians, o Ramalho, né? Lesionado, ele ficou até o final, fez um gol, André Ramalho fez o gol no final, contundido, era para ter saído e tal. Então, tipo, é isso que eu não consigo ver no Bahia, já falo há algum tempo. Não tem essa entrega, não tem essa doação, né? E aí você vai falar, se fosse nos tempos de salário atrasado, você até falava até alguma coisa interna. Hoje tem o quê para falar? Não tem problema interno, só se for problema com o treinador. Sobre o Lúcio, que o torcedor do Bahia questiona muito, tem que ser titular, tem que botar ele centralizado, tem que isso, tem que aquilo. Foi feito um investimento altíssimo, 65 milhões, é um baita de um investimento num jogador jovem como ele, né? Que eu acho que é algo que o City enxergou, mas que não vai entregar agora, sinceramente. Não consigo ver o Lúcio como sendo a solução dos problemas do Esporte Clube Bahia. Ele não teve sequência ainda, não vou ser injusta, né? Não foi titular em pelo menos 5 jogos para fazer uma avaliação melhor. Mas nas oportunidades que ele teve, eu não consigo ver esse talento todo que o torcedor do Bahia está imaginando. É o que foi entregue pra gente, né? Foi entregue um talento que lá no Uruguai, inclusive, se falam muito que ele venha a ser o sucessor do mordedor, porque gosta de Soares. Mas é o seguinte, eu ainda tenho tempo, viu, Bahia? Eu ainda tenho tempo de acreditar nesse projeto do Grupo City, acredito que o projeto a médio e longo prazo ele vai se consolidar, vamos ter um pouco mais de paciência. Claro que o futebol é imediatista, a gente não pode esperar tanto. Principalmente quando você tem oportunidades. Eu ainda tenho tempo também, Rogério, de acreditar em você, que você é um técnico que tem condições de dar a esse projeto a médio e longo prazo do Grupo City, você pode dar uma entrega melhor para o que se espera ao Bahia, ao torcedor do Bahia. Mas só que não dá, mais uma vez eu vou ser redundante, ficar fidelizado. Rogério Ceni, não dá para ficar fidelizado o tempo todo nesse esquema tático, nesse rodízio de jogadores. A gente já sabe quem é que vai para o campo. Tassiano, velho. Tassiano passou aqui, foi um segundo volante, que é aquele cara que vinha para cima da marcação, retomava, procurava os espaços, ia lá na frente, pisava na área, fazia gol, fazia recomposição defensiva. Hoje a gente vê Tassiano sem saber o que ele... Tassiano faz o quê? Uma posição que o Tacílio pode falar bem, né? Tassiano fez o quê ontem no jogo? A culpa não é dele. Não. A culpa não é de Tassiano. Aí você tem um Everaldo que a gente já sabe que tem suas qualidades, entre aspas, mas também tem seus defeitos, e a gente já conhece.
desde o ano passado, e o cara também trabalhando numa posição que, na minha opinião, continua sendo uma posição errada. Então, por tudo isso, a gente vê ainda um Cauli, que não é mais o mesmo jogador, e tem que ficar insistindo nessas peças, insistindo nesses jogadores. O Bahia teve um tempo, para esse jogo aí, teve um tempo de 11 dias, me parece, para poder trabalhar. Não dá para buscar uma alternativa dentro desse esquema? Não dá para trabalhar um outro jogador? Vamos até usar o exemplo aqui, o próprio Lúcio. Será que não dava para ter trabalhado com ele? Não, ele não dava porque estava à disposição da seleção. Mas procurar uma solução para mudar. Não dá para ser fidelizado o tempo todo nesse esquema. Eu acho que o Bahia tem uma deficiência imensa e foi falado muito isso, tá? Não é só por conta do jogo ruim de ontem, não. Porque perder poderia acontecer, tá, gente? Seria natural. O Flamengo é favorito, natural o Bahia chegar lá, não conseguir vencer. Mas a forma com que você joga é que dita muito, né, o momento do time. Então, ontem o Bahia foi horroroso em campo. O Bahia não entrou em campo, mas algo que a gente pontua muito, essa janela foi mal aproveitada pelo City. Havia necessidade de você reforçar seu ataque, né? De você trazer jogador, solução para entrar e fazer gol, que hoje, mesmo o Bahia sendo o quarto melhor ataque no Campeonato Brasileiro da Série A, perde muitas oportunidades. Ontem a gente viu um time que era toquinho para um lado, toquinho para o outro e não tinha ninguém para definir. Você tem um Everton Ribeiro que deixa qualquer jogador de cara para o gol e não tem quem coloque para dentro, né? Ontem isso aí ficou muito evidente. Nesse jogo contra o Flamengo. O Ademir entrou, não conseguiu fazer nada. O Lúcio entrou, não conseguiu fazer nada. O Depena parece que nem tinha entrado. Mas uma coisa, Ju, o Jota falou ali de questões de ordem técnica, né? E ali para a escalação do time. Concordo. O Ceni tem toda a culpa ali no sentido de escalação, de se engessar um modelo de jogo e um time titular, né, que parou de funcionar já há algum tempo. Mas o que me chama muito mais atenção, além da questão técnica do time, é como o Bahia, em 11 dias que o Bahia teve para se preparar para essa partida, como o Ceni não conseguiu fazer com que esse elenco, com que os jogadores dele, com que os comandados deles entrassem em clima de decisão. Sim. O time ontem não entrou para uma decisão, né? Isso é preocupante. O que é que se conversa durante 11 dias, durante treinamento, né? Otacílio está aqui, falou que foi 3 finais de Copa do Brasil. Acredito que o clima dentro do time ali tem que ser, vamos, é possível, tal. Não é uma vantagem irreversível, sabe? Então, o Bahia entrou extremamente frio, o Bahia entrou morto. O Bahia não entrou, é possível. O Bahia, momento algum ontem, demonstrou que poderia ser possível, né? E isso me preocupa muito. O que é que se conversa dentro do time, o que é que se fala dentro do time, começa a relação, começa a motivação dentro do time. Aí, hoje se fala muito em psicólogo esportivo, tudo isso. Ninguém consegue motivar esse elenco mais. E assim, Otacílio, isso não é só do treinador, né? Os jogadores precisam ter esse incômodo de falar, é decisão, é final de campeonato quase. Com certeza. Na verdade, quando a bola rola, quem tem que tomar conta do jogo são os jogadores, né? O jogador tem que sair no tapa, um tem que cobrar outras funções, as bolas que não chegam. A gente vê um Bahia muito acomodado, não só no jogo de ontem, a gente vê aqui do meio campo para frente ali, a reta final do Bahia não é boa. Você pode trocar, botar quem for. Então são peças que o Rogério precisa mexer, ele está muito conservador, principalmente ali com o Cauli, com o Tassiano. Eu acho que o Tassiano está até morrendo de morte, que ele não tem o que fazer, ele está numa posição lenta, que todo mundo espera mais dele. Ele seria, para mim, um segundo volante com muita qualidade para fazer essa bola também chegar à frente e ter na frente jogadores mais rápidos para poder quebrar a zaga do adversário e surpreender, poder fazer os gols, entendeu? Essa questão do posse de bola, que o Bahia aí, Rogério Ceni é o rei da posse de bola, né? Para isso ele está muito bem. Mas é o seguinte, gente, parece que ele... Como é que funciona lá? A gente vai trabalhar a posse de bola. Se tiver com a bola, mantenha ela nos seus pés. Mas como manter o tempo todo atrasando bola? Porque por muitas vezes a gente vê a oportunidade, o cara tá aberto lá na frente, aí o cara prefere recuar. Vem para o volante, vem para o zagueiro, vem para o goleiro. Para manter posse de bola dessa forma? Daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo e avaliar individualmente algumas peças, porque ontem, meu amigo, tirando o Everton Ribeiro, né, foi um Deus nos acuda esse time do Bahia, viu? Agora, eu tenho um recado importante para você, eletricista, você que está construindo ou reformando. Na Brumac você encontra tudo em materiais elétricos e hidráulicos com as melhores condições do mercado. Não coloque sua família, o seu patrimônio em risco, produtos de marcas consagradas, atendimento e preço justo você só encontra na Brumac. Conheça o autoatendimento, mais comodidade, conforto, rapidez no seu atendimento. Além disso, a Brumac também disponibiliza em sua filial Total Quadros montagem personalizada de quadros e painéis elétricos confeccionados com produtos WEG.
tudo feito dentro das melhores práticas e normas técnicas para garantir a sua tranquilidade. Não espere, tudo em um só lugar. É Total Quadros, uma empresa do Grupo Brumac, Barão de Cotegipe, 110 Calçada. O telefone é 712109-4455. A gente tem imagens do jogo, em instantes vamos comentar aí detalhes dessa partida, tá? O torcedor ficou muito decepcionado com a exibição do Sport Clube Bahia ontem, um resultado, né, que acabou eliminando o tricolor. Bahia precisava vencer por pelo menos um gol de diferença para ainda assim levar a decisão da partida para os pênaltis, mas o Flamengo devolveu aí o mesmo placar que já tinha dado na Arena Fonte Nova, 1-0. Com isso, foco na Série A. E aí vamos ver, né, o que vai ser desse Bahia daqui para frente. Em instantes, tem matéria completa sobre o jogo. Agora, Murilo, Bahia da Sorte. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, família. Olha, aumente a sua garagem, porque tem 2 carros, 2 máquinas te esperando no Bahia da Sorte. Veja aí. Agora no Bahia da Sorte, assim, 2 carros de uma só vez no quarto prêmio. Aumente a sua garagem e adquira o seu título para concorrer a essas 2 máquinas. Domingo, no Bahia da Sorte, você pode concorrer a um Creta e mais um Peugeot 208 no quarto prêmio. E 10 mil no primeiro, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro e 20 giros de R$1.000. Adquira o nosso título no ponto de revenda ou no link da bio da nossa rede social, @Bahia da Sorte, ou baixe nosso aplicativo. Tem 2 carros e muito dinheiro só para os baianos, só para a Bahia. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Viu aí? É transformação. Olha, corre, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou siga @Bahia da Sorte no nosso Instagram. Clique no link da bio para concorrer. Preste atenção, só no quarto prêmio tem um Creta mais um Peugeot 208. Lembrando, do primeiro ao terceiro prêmio tem R$10.000, além de 20 chances de você ganhar R$1.000 no Giro da Sorte. Adquira o seu título no site, no aplicativo, num ponto de revenda. Ajude a Pai Brasil e aumente a sua garagem. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Boa tarde, Juliana. Obrigada, Murilo. Bom fim de semana. Ó, em instantes a gente vai voltar para falar mais de Copa do Brasil. Tem Série A, tem palpite. O programa tá só começando. Fica aí, rapidinho. La verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Y você quiere estoy tan... Boa noite, Ceni. São 58 finalizações nas últimas 4 partidas e apenas um gol marcado. A mesma formação nessas 4 partidas e hoje, em específico, que a gente precisava do resultado, nenhuma finalização no gol. Você entende que mudanças no ataque são necessárias para oxigenar esse sistema, voltar a produzir ofensivamente? Eu entendo que nós precisamos melhorar ofensivamente, que nós até construímos bem as jogadas, chegamos bem no último terço do campo, mas nós não temos conseguido ser incisivo. Eu acho que dentro dessas 58 finalizações, ou os últimos jogos que você cita, vários jogadores jogaram nessas partidas. Se não começaram, entraram, jogaram por 30, por 40 minutos. Eu acho que nós estamos sendo ineficazes nesse ponto. Nós não temos conseguido agredir essa última parte do campo com qualquer atacante que a gente coloque em campo. Nós estamos sofrendo bastante. É um time que constrói, é um time que sai de situações difíceis no seu campo de defesa, que chega na metade do campo bem, mas que infelizmente não é só hoje. Nos últimos jogos todos vem sofrendo bastante. Até tem jogos que finaliza bastante, como foi o primeiro jogo do Flamengo, que nós fizemos coisas boas, chegamos, merecemos vencer. Mas hoje, com exceção dos 10 primeiros minutos, aquela chance clara do Everaldo que sai cara a cara com o goleiro, nós não tem nem como justificar, porque nós não tivemos, acho que a oportunidade de vencer o jogo depois daquele lance. Nem o Flamengo teve muito ataque, finalizações, nada. Mas pra gente que precisava vencer o jogo, foi muito pouco no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Douglas está no site BNews. A gente sabe que o grupo Cídico, os jogadores, não venderam a promessa, o sonho de que vai conquistar um título brasileiro. Não venderam, você falou? Não, eu queria dizer assim, não venderam uma ilusão de que vai conquistar o título esse ano, Copa do Brasil, Brasileirão. Mas assim, você não acha que esses resultados, esses últimos resultados, faz com que internamente, tanto o senhor quanto a diretoria possam fazer uma reflexão crítica de que algumas premissas no sistema de jogo e alguns problemas no elenco, seja no banco ou seja dentro de campo, possa estar afetando alguns resultados que poderiam estar deixando de alcançar algumas metas para esse ano ou até a médio e longo prazo? Eu acho que, assim, nós começamos bem o Campeonato Brasileiro e como você falou do vender, é uma coisa que nós mesmos, né, mostramos que a gente fez
às vezes até melhores resultados do que as pessoas esperavam. E nos últimos jogos, realmente, o rendimento, principalmente ofensivo, caiu. Eu acho que a defesa ainda ela é equilibrada, ela não sofre tantos gols, mas o que mudou muito foi o aproveitamento ofensivo. E, sem dúvida nenhuma, sempre é motivo de reflexões para você ver que em alguma coisa a gente poderia ter feito de maneira melhor. Eu acho que cada partida, cada jogo, mesmo ganhando, muitas vezes a gente sabe onde tem defeitos e nós vamos ter que tentar corrigir. Sensações, sabores, amores, família, música boa e a melhor muqueca da Bahia. Tudo isso em um único lugar. Eu estou falando do restaurante Maria Matamouro. E aqui é o dono, Márcio Santana, que vai contar pra gente o segredo desta muqueca. Bom, para você ser a prova viva, eu te convidei para você vir experimentar. Realmente, a harmonia dos ingredientes colocados nessa muqueca, a forma com que é preparado pelo chefe Alan em todos os integrantes da nossa cozinha, realmente é algo de arrancar sensações próprias daquele livro de Hilda Hitz. Márcio, é o seguinte, eu soube também que tem o acompanhamento arroz de coco. Para mim esse arroz de coco já paga o ingresso. Eu já venho pensando no arroz e eu sempre como um pouquinho do arroz puro, sem a muqueca, porque é um sabor indescritível. Bom, será que é bom mesmo? É hora de degustar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, testado, aprovado. É a melhor muqueca da Bahia. Ó, gente, a boca tá cheinha. Vou deixar o Márcio Santana finalizar essa matéria, porque aqui tá bom demais. Bom, e mais um convite. Vem você experimentar também. Um beijo e fiquem com Deus. Nos livros abiscados, poemas avistados, entre a ausência e o silêncio. Com 75% de risco de rebaixamento, o que não falta para Thiago Carpini é motivo para ter dor de cabeça. Mas o técnico deve ter 2 problemas a menos para enfrentar o Atlético Goianiense. Recuperados de lesão, Mateuzinho e Ricardo Hiller já voltaram aos treinos e devem reforçar o time no confronto direto contra o Dragão. Passa a ser o jogo mais importante agora esse confronto contra o Atlético, fora de casa, onde nós precisamos repetir um bom jogo, saber sofrer nos momentos em que o adversário for melhor na partida, porque isso é natural. Mas o que a gente pode prometer para o torcedor é que ele vai continuar vendo um time aguerrido, competitivo e que ele continue nos ajudando, nos acreditando, nos incentivando, que faz total diferença. Vamos para o Rio de Janeiro? Ontem o Bahia foi visitar o Flamengo, né? A gente já sabe o que acabou acontecendo. Confira aí. Fazer mais gols do que ele. Fazer mais gols do que ele. A frustração de toda uma torcida. 2024 tinha tudo para ser do Bahia. O Grupo City investiu pesado para que isso acontecesse, mas não foi o desfecho final. O tricolor se despede da Copa do Brasil e praticamente acaba com as possibilidades de título na temporada. Everaldo, logo no começo do jogo, teve a chance de escrever a história de um jeito diferente, mas chutou a bola para fora.
o Bahia não teria outra chance tão clara. No final, foram 8 finalizações do tricolor, nenhuma em direção ao gol. Matheus Cunha não precisou trabalhar no jogo de ontem, diferente de Marcos Felipe, que suou para manter o placar em apenas 1-0. Agora o calendário do Bahia terá compromissos só pelo Brasileirão. No domingo, já tem o Atlético Mineiro pela frente. O Bahia é o 7º e briga por vaga direta na Libertadores. Mas o torcedor vai demorar um pouquinho mais para digerir o resultado de ontem. Um ano que começou com a expectativa de ser um dos mais vitoriosos da história do clube, acabando da mesma maneira dos anteriores. Vejo como uma dívida, principalmente no Campeonato Baiano ou na Copa do Nordeste. A ausência desse título, acho que hoje pesa mais quando você tem um resultado negativo. O Tarsílio falou uma coisa bem interessante no bloco anterior, que é quando o juiz apita, o jogo começa, os atletas que têm que dominar a partida, ter atitude, realmente entender o que precisam fazer, né? E ontem a gente viu mais uma vez o Everton Ribeiro, sendo aquele jogador acima da média que a gente conhece, mas de resto um time apagado, um meio de campo escondido, né? Aquela coisa a gente já comentou muito, da jogadinha para o lado, volta para o Marcos Felipe, recomeça. Jean Lucas mesmo em algumas oportunidades, é um jogador que eu gosto muito, né? Eu tô avaliando aqui essa partida, tá? Não estou nem falando da temporada em si, porque são jogadores que a gente já viu render mais, mas podendo, né, puxar, ir para cima, fazer essa transição que ele sabe bem, aí volta, recomeça de novo com o goleiro, como se o Bahia estivesse administrando algum resultado, que não era o caso, né? Fora a falta de velocidade para cair pelas pontas, que aí o Rogério precisava ter mexido, mas foi muito abaixo, Tarsílio. Muito abaixo, é um jogo decisivo, você tem que ter entrega dentro de campo, os jogadores têm que, até mesmo, Juliana, na época que eu jogava, a gente mudava o esquema tático dentro de campo. O treinador dava o esquema dele e a gente olhava para a cara do outro e aí? Assim nós vamos se ferrar. Não está funcionando? Não, vamos jogar, cara. Se a gente ganhar o jogo, a gente não vai falar nada. Se perder, está todo mundo lascado. E vamos ganhar. Graças a Deus eu participei de muitos times vencedores. Essa final que eu falei, uma delas, foi contra o Flamengo no Maracanã em 97. Você estava onde? Eu estava no Grêmio. A gente sem 3 titulares e nós conseguimos fazer 2-2 e calamos o Maracanã com 117 mil pagantes. Imagina. Então, o futebol, cara, se você não estiver ali dentro de campo, jogadores focados e voltados para o que eles estão fazendo, você não vai. Você pode botar o Papa para treinar, você pode botar Deus para descer, porque não vai. O jogador tem que ter atitude. E a gente viu um Bahia muito acomodado dentro de campo, parece que o resultado era favorável para o Bahia. Eu acredito que o Rogério possa fazer dentro do mesmo time que ele está ali, 2 mudanças táticas que vai deixar o time mais veloz, o Everton Ribeiro um pouco mais à frente, que é o cara da qualidade para enfiar, para pifar os atacantes. E ele tem a solução dentro desse próprio time dele, só precisa fazer essas mudanças, porque o Everton fica muito atrás. Então é um jogador que... Volta para dar carrinho, ontem a gente viu ele é um dos líderes de roubada de bola do Bahia. Isso está errado, o Everton foi contratado para poder dar qualidade ao time, não é para roubar a bola. Quem tem que roubar a bola são os volantes. Eu acho que está sendo um pouquinho mais recuado, vindo de trás, vai ajudar muito e ter velocidade nessa chegada na frente, porque muitas das vezes, quando a bola chega lá, volta tudo de novo. E os laterais aparecerem mais, né? Eu não sei se é uma recomendação do treinador e eles obedecem à risca, mas é uma dificuldade para subir, para chegar numa linha de fundo, cruzar. O Arias ontem errou tudo o que fez. Era cada passe de meio metro que ele não conseguiu, o Luciano Juba apagado também. A gente fala muito do futebol moderno que dá isso que a gente tem visto nessa entrega aí, dessa forma de se conduzir, né, a partida, o jogo. Mas a gente tem que pegar o futebol lá de meu tempo, de 1900 antigamente, e acoplar nele situações do futebol moderno. Como você bem fala, e eu também falo sempre muito isso aqui, o executor dentro de campo é o atleta. Então o Rogério treina o time, faz com que a gente tenha esse atalho aqui, eu preciso de alguém que faça essa evolução aqui, encontre os espaços, avance, faça com que a gente possa chegar bem lá no último terço. No último terço o cara tem que ser o executor final, que tem a qualidade de fazer, porque se do jeito que a gente está vendo acontecer o jogo do Bahia,
do jeito que o Bahia tem se comportado, previsível do jeito que é, não vai para lugar nenhum, como eu já falei aqui antes, e o time vai ficar dessa forma. Todo mundo entendendo quem é o Bahia e todo mundo vai chegar e suplantar o Bahia. Só um adendo de um jogador que eu já defendi muito, já falei que achava até que críticas excessivas, falando desse jogo especificamente, o Cauli também se escondeu, né? O Cauli não estava no campo. Você viu? O Cauli fez o que ontem? Ju, eu estava até falando antes do programa com o pessoal, o Cauli ontem parecia uma criança jogando com adultos. Ele não ganhou nenhum duelo individual. Errou passes bobos a partida inteira, passes curtos, passes de média distância. O Cauli, em momentos em que o Bahia, em algum momento que conseguiu desgarrar um pouquinho ali para tentar o contra-ataque, o Cauli não se apresentava para receber bola, né? É um cara que a gente já vem falando há algum tempo, que precisa recuperar a confiança. O Ceni insistiu nele em campo, achando que isso seria suficiente para ele resgatar o bom futebol. Não foi. É um momento mais do que necessário do Cauli comer um banco ali, porque o Bahia não pode repetir esse time que atuou contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. O Bahia vai precisar mudar. O Bahia não tem jogadores que deem profundidade, não tem opção de velocidade, não tem opção de contra-ataque. Tem no elenco, mas o Ceni tem optado por não utilizar, né? O Ademir não foi bem ontem, mas é um cara que pode dar essa velocidade ao time do Bahia. O Lúcio é o cara que tem velocidade, né? O Ratão tem um pouco mais de mobilidade, como o Otacílio falou. O Tassiano precisa voltar para a posição de origem dele, que é no meio de campo, seja segundo, seja terceiro homem de meio de campo. Eu vou dar outra opção mas aqui. Precisa voltar para a posição. O Luciano Juba, quando foi contratado pelo Bahia, estava voando no esporte como um ponta, jogando na posição dele, que é algo que o Bahia hoje tem necessidade, principalmente depois da lesão do Biel, que a gente ainda não sabe. Aí contratou o Borducci para ser lateral esquerdo, que parece que também é outro que não chegou em Salvador, Mas, né? mas é porque a teimosia de Rogério. Insistir, A teimosia, ele tem qualidade. Inclusive, o Eduardinho, fora da mídia, está vendo e deu até essa opinião também, que você acaba de falar aí sobre o Juba. Só que ele não pode perder jogadores aqui. Porra, no meio de campo, o Tassiano é aquele cara que a gente viu em 2017. O Tassiano é aquele cara que Renato Gaúcho se retou quando veio para o Bahia. O Tassiano tem qualidade para jogar nesse time, mas não pode jogar improvisado. O Rogério continuar jogando improvisado, fazendo improvisações nesse time, a gente vai terminar perdendo todo o amor que se tem para poder ver esse time funcionar e dar algo melhor para a gente. Quando você improvisa, você tira a força do seu grupo. Olha quantos jogadores o Bahia contratou. Não é possível que só tenha esses jogadores para jogar. O Cauli, nunca se teve um setor de análise de scout tão grande como você tem no futebol hoje. Mas você vê os jogadores jogando nos mesmos jogos, os mesmos erros, você não muda nada. Então, para que você ter esse setor de inteligência? Então, tira. Quem não está jogando, futebol é produtividade. Você tem que ter números, você não quebra-cabeça. Cada um tem a sua função e tem que completar. Quando você tem jogadores que um jogo, 2, 3 jogos, 4 jogos não rendem, o que está no banco vai dizer assim, pô, eu não vou fazer mais nada, porque não tem chance. O cara não faz nada, eu vou jogar contra nesse time, não vou jogar nunca. Uma coisa que chama muita atenção assim é o seguinte, chegou o Borducci, beleza, até inclusive com a expectativa de assumir a lateral e tal. Aí, Juba continua como lateral e quando o Borducci entra como meia normalmente. Ele não tem entrado como lateral. Ontem até entrou como lateral. Mas o Borducci entra como meia e o Juba fica na lateral do mesmo jeito. Quer dizer, o cara que foi um dos artilheiros do futebol brasileiro do ano passado, um dos líderes de assistência do futebol brasileiro do ano passado, o cara simplesmente, me desculpe o termo, mas Rogério Ceni conseguiu castrar a ofensividade de Juba. É um cara que ofensivamente se tornou inoperante. No outro jogo faz até um gol. Mas é um cara que tem chute de média distância, o cara que tem bom cruzamento, o cara que sabe bater falta. No Bahia, esse jogador, Juba, o que veio do esporte, morreu. Ceni enterrou ele. Ontem, por exemplo, eu treinador, né? Porque eu acho que o Bahia precisava atacar com essa velocidade pelas pontas. E ele deveria ter utilizado, já que não tem o Biel, o Juba para isso. Exato, porque o Juba... ele tem o último terço. Juba tem um último terço muito bom, cara. Muita gente aqui, eu até falei uma vez aqui, o pessoal me criticou, mas as pessoas precisam parar para assistir os jogos de Juba no esporte. Era a Série B e tal. Ele fez gol de meio do campo, ele fez gol vindo da direita, cortando para a esquerda, da esquerda, cortando para a direita, fez gol de falta. Esse cara não existe. Sozinho. Ele saiu, acabou o esporte. Como é que um cara que conseguiu fazer aquilo no Bahia, não existe mais nada. É o que a gente está falando. Esse futebol moderno, que não tem nada de moderno, o desafio
que me fala que trouxe alguma coisa nova ao futebol. Pelo contrário, trouxe sono. Você vê um jogo do Bahia, dá sono. Saudade de ver o Wesley, de ver o Robigol, ver Nonato, ver Naldinho, ver Maílson passando. Você vê um Bahia jogar um jogo desse, praticamente uma decisão. Ontem foi terrível. Nesse ritmo, pelo amor de Deus. Foi terrível. Um amigo seu tá aqui me mandando um Quem bocado é? de mensagem, mandando um abraço para você, Marcos Valença. Tá aqui, falou que tá assistindo o programa aqui. Marquinhos, que saudade de você, meu amigo, queridíssimo. Viu? Tá aqui mandando Ele mensagem, deve tá daquele tá jeito, chateado com o retado, Bahia. né? Viu? Deixa eu mandar só um abraço, Ju, rapidinho, Fale. para Reinaldo, da primeira delegacia aí, um amigo meu aí. Um abraço aí, Reinaldo tá assistindo a gente também aqui e tá chateado. O pessoal tá de cabeça inchada hoje. O pessoal da academia lá em Pernambués, meu genro tá lá, ó. Baixe sua bolinha aí, viu, rapaz? Baixe sua bolinha aí. Vamos viu? ouvir Rogério Caio. Ceni para deixar o torcedor ainda mais pilhado. O time tem como característica sempre propor jogo. Você vê que joga contra equipes mais experientes e com conjuntos até que jogam há mais tempo junto, né? E a gente sempre tenta ser ofensivo, jogar com o controle do jogo. Eu acho que isso é uma característica. Mudar isso é muito difícil nesse momento. Nós não somos um meio-campo tão físico, sabe? E nós precisamos desse homem a mais para a gente conseguir construir. Mas também vejo como uma dívida, principalmente no Campeonato Baiano ou na Copa do Nordeste, a ausência desse título, acho que hoje pesa mais quando você tem um resultado negativo. Nós temos que analisar sempre, fazer um estudo do que a gente pode fazer como melhor sistema de jogo. Como todos perguntam, e é difícil porque nós tivemos uma queda brusca no sentido de fazer gol, sabe? Eu acho que até as oportunidades, controle, isso vem num padrão sendo jogado, principalmente desde o início do Campeonato Brasileiro. A única coisa é que nós precisamos ser mais objetivos, mais contundentes, coisa que nós não fomos hoje. E até fomos em alguns, contra o Bragantino nós tivemos chance, contra o próprio Flamengo no primeiro jogo tivemos chance, contra o Botafogo no 0-0 nós tivemos muitas chances. Mas eu acho que no reflexo de hoje, realmente foi o jogo ofensivamente que nós fizemos mais abaixo do que a gente produziu. A gente estava falando em off aqui, né, desse esquema do Ceni. É claro que eu sou muito cautelosa, porque não é um resultado, um jogo que a gente vai avaliar um trabalho inteiro, né? Eu continuo dizendo que acho que houve uma evolução no Bahia. Poderia estar melhor, poderia. O Ceni tem seus erros e o Grupo City, que ninguém aparece, todo mundo se esconde, ninguém fala, só o Rogério Ceni que dá a cara, né? Tem uma parcela muito grande também, porque tinha uma brecha para fazer desse Bahia de 2024 um Bahia ainda mais forte se tivesse enxertado no time peças para chegar a vestir a camisa, principalmente ali na frente. Acho que nessa janela, repito, né? Deixou a desejar com o conjunto, mas ainda vejo coisas produtivas nesse trabalho. A questão é, um jogo como esse, a forma com que o Bahia entrou evidencia muito os erros. A questão tática, a questão individual, dos improvisos. Nesse jogo especificamente, a gente viu o quanto isso tem sido prejudicial, né? Das contratações, da montagem do elenco, quais são os principais que ganharam titularidades? Everton, Jean Lucas Caio Alexandre. e Caio Alexandre. Esses caras estavam onde? Arias. Jogando aqui no Brasil. Jogando aqui no Brasil. Não, eu estou me referindo numa opinião que eu tenho que o olhar do Grupo City tem que ser para jogadores que já estão na frente do futebol brasileiro, conhecedor do que é esse tablado futebol brasileiro, do que é esse campo jogar uma Série A. E isso pode nos dar resultado, porque ele se preocupou muito em fazer contratações com jogadores promissores. O primeiro contratado, quem foi? Marcos Vitor. Cadê Marcos Vitor? Emprestado ao Atlético do Paraná. É um jogador promissor, não deu a oportunidade do cara continuar jogando, o cara agora está emprestado. O zagueiro? É o zagueiro. Foi a primeira contratação. Mas também, gente, Não. sinceramente. Entenda aí, Ju, o que eu estou falando. Então, errou nessas contratações. Porque com esse projeto de trazer jogadores promissores, tinha que olhar mais o futebol com jogadores que já estão aí para a gente entender que chegou, vestiu e foi para o campo. Que eu dei esses 3 exemplos que nós temos aqui. Eu acho que é tudo saber medir, né? Eles têm essa política de contratar para formar, para vender, ok, que todo mundo quer ter o retorno do dinheiro que investe, né? Ninguém está brincando de
eu amo futebol, amo o Bahia. Não, ninguém vai botar dinheiro negócio, para né? perder. O futebol hoje é negócio, mas você também tem que fazer um time competitivo, senão você vai deixar de ser vitrine. Entre trazer olha só, eu acredito no Lúcio Rodrigues, mas entre trazer um Lúcio, ou pegar um cara que a gente está vendo aqui, um Arias, um Soteldo, o que é que nos daria aparentemente o melhor resultado? Os caras que a gente já está vendo jogar aqui, que pode dar resultado. É nisso que eu estou me referindo. Só que para eles, né, não é o... Não é Eu acho que as contratações, Jota, foram boas, cara. Eu acho que o Rogério tem na mão um material humano para fazer um Bahia competitivo. Eu acho que ele tem que mudar mesmo o esquema tático. Alguns jogadores que já não vêm rendendo há algum tempo, eu acho que ele tem que modificar. O que faz um time competitivo, um time campeão, é essa honestidade do treinador e de colocar quem tiver melhor. Você faz com que o treino pegue fogo, você faz com que o jogador saiba que ele tem possibilidade de jogar, que se ele for lá e for bem, ele não vai sair. E dentro de campo, ele vai correr que nem um louco, porque ele não quer sair. Porque o Bahia tem um elenco de qualidade, não dá para discutir. Só acho que está limitado na quantidade. Acho que o Bahia tem hoje, assim, 12, 13, né? Mas é pouco. Mas você tem que botar para jogar, Ju. Se você contrata, você tem que botar para jogar. E quando você contrata, você tem que ter convicção que você está contratando. Então, quando você contrata um jogador, você tem que dar a oportunidade para ele jogar pelo menos 2, 3 jogos. E ser honesto e dizer, ó, eu vou botar, você vai ter a oportunidade. Se você for bem, você vai ficar. E fazer com que eles acreditem nisso. Quando você improvisa, você mata todas as contratações. Você mata todas as contratações. E nós estamos já em setembro, indo para outubro. Eu vou jogar quando? Pois é. Tá acabando. Daqui a pouco a gente vai falar de Atlético Mineiro, Atlético de Goiás e os adversários da Série A. Fica aí com o recadinho da Gil Material de Construção. Home Center Gil Material de Construção, uma loja completa com mais de 5.000 itens. Multicaixa 1.000 litros por apenas R$ 299,99. É isso mesmo, multicaixa 1.000 litros R$ 299,99. Tintas Top Tintas, 16 litros, R$ 59,99. Torneira mais filtro Aquabios, R$ 49,99. Tomadas a partir de 99 centavos. Home Center Gil Material de Construção, Rua Antônio Oliveira, 72, Vila Canária. Telezap 32154309. Com 75% de risco de rebaixamento, o que não falta para Thiago Carpini é motivo para ter dor de cabeça. Mas o técnico deve ter 2 problemas a menos para enfrentar o Atlético Goianiense. Recuperados de lesão, Mateuzinho e Ricardo Hiller já voltaram aos treinos e devem reforçar o time no confronto direto contra o Dragão. Passa a ser o jogo mais importante agora esse confronto contra o Atlético, fora de casa, onde nós precisamos repetir um bom jogo, saber sofrer nos momentos em que o adversário for melhor na partida, porque isso é natural. Mas o que a gente pode prometer para o torcedor é que ele vai continuar vendo um time aguerrido, competitivo e que ele continue nos ajudando, nos acreditando, nos incentivando, que faz total diferença. Mas fora das 4 linhas, a direção rubro-negra também tem muitos problemas para resolver, inclusive sobre a SAF do clube. Pela primeira vez, a diretoria admitiu que está montando um modelo da Sociedade Anônima do Futebol do Vitória. O objetivo é que ele fique pronto até dezembro, para que possa ser encaminhado para o Conselho Deliberativo e em seguida apresentado em uma Assembleia Geral. A partir daí, se for aprovado, o Vitória poderá se tornar a mais nova SAF do futebol brasileiro. Não é fácil. A gente nunca enganou o nosso torcedor. Então nós temos que reconhecer as nossas limitações. E para dar o pontapé inicial nesse projeto, o Vitória buscou uma das principais referências do país quando o assunto é a elaboração de SAFs, o advogado André Sica. Ele participou do acordo entre o Bahia e o Grupo City e esteve até presente no dia do anúncio da proposta. E Sica me ligou e falou assim: presidente, estou sentindo um clima bom. Lembra disso? Mas, diferentemente do Bahia, o Vitória não pensa em vender o controle do futebol. O objetivo da diretoria é abrir a SAF nos moldes do Fortaleza, que se tornou uma sociedade anônima do futebol para facilitar a entrada de investimentos, aberta a vendas minoritárias, mas sem mirar um grande parceiro, como tem sido a regra no futebol nacional. Fortaleza não tem intenção de vender controle, não tem intenção de que venha qualquer grupo para ser o dono do clube. Vamos supor que a gente escolhe assim, poxa, tem um grupo sério, que
que fez uma proposta interessante e a gente acha que é bom para o Fortaleza vender aqui 10%, 5%, 8%, 15%. Aí a gente vai trazer de volta para a associação, onde a Assembleia Geral de Sócios vai votar se quer ou não. Até chegar a um desfecho, esse assunto ainda deve render bastante na Toca do Leão. E do lado de fora, o torcedor já está ansioso por mais novidades. Tem que virar salve, tem que virar para melhorar as coisas, porque tá assim não vai, né? Tem que melhorar, ele vai melhorar. Tá na hora, porque tá demorando demais, que o Bahia virou o SAF aí, tá lá em cima, e o Vitória só caindo. Sejam bem-vindos Boa noite, à Atlântico. Da forma sendo esquecidos. E nesse momento, é um momento de acreditar nesses garotos, seja no Thiago, que ajudou a empatar o jogo lá em Goiânia, seja no Juan Pablo, que voltou da seleção agora, do Roger, que faz aquela jogada lá no gol do Ratão e depois não tem mais oportunidade. Como resolver essa queda do Bahia e olhando também para a base, para os atletas que você tem à disposição? Bom, o Thiago está lesionado, tá? Já faz Fabricamos papéis da uma mais semana ou 10 alta dias que ele está qualidade. lesionado. O Juan Pablo foi à seleção, voltou agora, estava aqui com a gente, foi cortado, porque nós tínhamos o Lúcio voltando da seleção, nós tínhamos o Ratão, nós tínhamos o Ademir, são jogadores mais experientes, mais rodados para entrar, para jogar. O Roger até uma semana atrás estava lesionado, voltou agora. Mas sempre pronta. Vitória vai encarar o Atlético de Goiás, né? Vamos falar um pouquinho aqui do Rubro Negro, que tem essa missão complicada. A situação do Vitória é difícil na tabela, precisa fazer um número de pontos aí, um número de vitórias acima em 13 jogos do que fez em 25. Tá difícil. O Vitória tem que encarar todas as partidas como uma decisão que elas são. Né? Não tem mais margem para erro, se não for na qualidade, vai na vontade. Né? O Carpini precisa fazer com que os jogadores entendam isso, vai ter alguns desfalques para a partida, confronto direto, precisa ganhar. O problema que força ainda mais a necessidade de uma reação imediata do Vitória e lutar por cada pontinho, né, até a reta final, é que você vê os times que estavam próximos dele começando a descolar. Você vê o Corinthians numa crescente, você vê os times começando a se afastar, os times investindo bastante. Então, o Vitória são finais. O Vitória tem 13 finais até o final do ano aí. Carpini vai ter que fazer com que o time entenda esse momento e se feche para isso, né? Porque senão... Uma média de número de vitórias que geralmente precisa para se safar de um descenso é geralmente 11. 11 vitórias, 12 vitórias por ali. O Vitória tem 6. Se dá bem lá no Z4, que é o único que tem 6 vitórias. Então isso é bom, é um atenuante. Mas só que a situação é complicada porque o que foi feito lá no passado, até agora, para refazer tudo de uma hora para outra vai ser muito, mas muito difícil. Tá complicado. Dá para acreditar aí, Otacílio? Muito complicado. Tem que acreditar, principalmente fazer prevalecer o mando de campo. O Vitória, na sua história, sempre fez bons jogos em casa, a sua torcida está sempre apoiando. E fazer realmente do Barradão o caldeirão. Então, se o Vitória conseguir atingir as vitórias dentro de casa, provavelmente vai ficar numa situação mais confortável de buscar alguns pontos fora. Entendeu? Atlético de Goiás e Vitória, seu placar. Placa, você já quer o placar, né? Bora! Bora, Bahia, toma vergonha na cara, mete dois. De Goiás e Vitória, homem. Porque também vai jogar com o Bora, que a gente Atlético só tem um Mineiro, né? minuto, o horário político vai começar. 1-0 Vitória. Otacílio. 2-0. O Carpini joga com um esquema mais ofensivo que faça prevalecer o mando de campo. Tiago, 1-1. 2-1 pro Vitória. E o Bahia com o Atlético Mineiro? Toma vergonha, Bahia. 2-1. 2-1 por Bahia, viu? 1-0 pro Bahia. Se botar o esquema certo, 1-0 Bahia. Bom, 1-0 Bahia também. Hoje no nosso quintal, Sambinha do Bom, melhor casa de Vilas do Atlântico. Amo. Pode ir. Astral Bom, cerveja gelada, comidinha top, hein? Abre a roda que hoje tem samba. Boa. Valeu. E o samba não pode parar. Um beijo. E o samba não pode parar. Rafa. Tchau, tchau. 17 horas, te espero na Band News FM, hein? Tchau, tchau. Nós não temos